Olá, saudações, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos. Não se preocupe muito com a minha voz, porque realmente estou ouvindo uma afonia. Um dia muito frio e escuro em BH, para terminarmos a nossa releitura de Irmãos Karamazov, literatura russa do século XIX, o Fyodor Dostoiévski, que vai falar dessa história desses 3 ou 4 irmãos, né? 3 ou 4 irmãos, porque agora nessa parte final nós vamos conhecer mais sobre o quarto irmão, Smerdyakov, que é realmente o verdadeiro vilão, assim podemos dizer, né? O assassino da história. Porque depois de uma parte da história, ela se tornou policial, né? Ou seja, um romance policial. Tinha muita parte filosófica, né? E vai voltar uma parte filosófica aqui, meio religiosa, mas basicamente o romance ficou crime e castigo, né? Ou seja, ele vai tentar desvendar quem matou o pai, o Sr. Karamazov, né? O Sr. Karamazov foi encontrado morto, né? Sem dinheiro, porque alguém levou o dinheiro dele, né? Quem é que estava o tempo todo atrás de dinheiro na história? Quem é que depois apareceu com dinheiro, gastando em festanças, né? Danças ciganas? Foi justamente o Mitya, né? O Dmitry. Então o Dmitry foi levado preso, né? Vai ser processado, vai ser condenado. Nós vamos ver aqui a cena do tribunal. Mas antes de entrar nessa parte, o Dostoiévski tinha ideias para mais trechos do livro. O livro é incompleto, ou seja, não completou a obra dos irmãos Karamazov. Então, alguns trechos aqui que é mais a vida do Alyosha, né? Que é o principal da história. Então, por exemplo, ele retoma aqui nessa parte trechos de outro capítulo, né? Que é aquelas crianças, né, que o Alyosha encontra na rua, brigando com a outra criança. E aí ele descobre quem que é essa criança. O pai foi ofendido pelo Mitya, né? E aqui essa criança está doente, né? Realmente já está na fase terminal, assim, no final vai ser justamente a morte dessa criança, o Ilyusha, né? Ilyusha, né? Mas ele vai abordar aqui uma outra criança que era um herói para esse Ilyusha, que é o Kolya, né? Kolya, que é aquele menino assim que é meio Ivan em miniatura, né? É o Ivan em miniatura. O que esse menino faz? Esse menino é aquela ideia de ele já quer ser um rebelde, né? Ele já quer ser um ateu rebelde, ele já não quer seguir muito as tradições, ele não quer ser muito russo. Então é sempre essa ideia do russo, que é aquele cara cristão da terra, né? Lembrar de Tolstói também tem essa questão. Enquanto que o europeu, que seria essa ideia do ateu, né? do iluminista, do humanista. Minha voz está indo pro saco. Mas eu vou fazer esse vídeo. Vou fazer por causa do Dostoiévski. Não por causa do Dostoiévski, vou fazer esse vídeo. Então, ou seja, ele faz esses contrapontos, né? Então, no final, né, uma cena bem cristã, no leito de morte do Ilyusha, o Kolya, né? É aquele garoto que era herói dos outros lá, né? Eles vão fazer uma reconciliação, né? Então, essa ideia, aí vai ter a morte do Ilyusha. Essas são cenas muito dramáticas, né? Muito dramáticas, muito pesarosas e tal. E aí depois vai ter a elucidação. Não, tem antes. Vai ter as conversas do Smerdyakov. Porque aí o Ivan vai saber que ele é um pouco culpado pela morte do pai. Porque ele não falou que fendeu tudo permitido? Então o Smerdyakov ouviu isso, né? Só por que eu não posso me livrar desse cidadão? Porque ele nunca teve esse afeto, né? Pelo pai, porque ele não foi rejeitado, né? Então ele é filho de um autista que foi abusada pelo pai Karamazov, e ele foi criado como um servo lá, né? Então o Smerdyakov é o quarto filho, né? Então não são só 3 filhos, são 4 filhos. E aí ele vai ser, esse filho vai falar, eu simulei que eu tive um ataque e tal, ataque epilético, né? Mas fui eu que matei. Ele confessa pro Ivan, né? E você falava, se Deus não existe, tudo permitido, então por que eu vou ser julgado por isso, né? E aí vão ter uma série de conversas, né? Ele vai relatar isso, enquanto que no paralelo o processo é de que o Mitya é culpado, né? Ou seja, Dmitry Karamazov é que vai ser julgado e culpado porque tem várias pessoas que vão estar contra ele, e ele deu muita prova contra si mesmo, né? Ou seja, o cara estava sem dinheiro num dia, no outro dia está sem dinheiro, enquanto isso o pai aparece morto, né? Então, ou seja, quem estava querendo dinheiro do pai e falou assim, vou até matar esse velho? Não foi ele. Só que quem cumpriu, né? Ou seja, quem cumpriu a morte, quem fez a morte mesmo foi, e a gente fica sabendo, né? Foi o Smerdyakov. Agora o Ivan vai ter que falar isso, pessoal. Diz, olha, é verdade, quem foi o culpado foi o Smerdyakov, que é aquele filho lá, aquele filho bastardo lá, que o velho nem reconheceu. E no sentido de que agora nós vamos ter 2 histórias paralelas. A história do Ivan sofrendo pelas ideias dele, né? E a história do processo do Mitya. Ou seja, o Mitya vai ser
exilado à Sibéria mesmo, né? É claro que no final eles vão tentar fazer um plano para livrar a cara dele lá, né? Vão tentar arrumar um jeito de subornar os guardas para ele fugir. Mas a ideia é o crime e castigo, ou seja, vai haver crime e vai haver castigo. Todo crime, então alguém vai ser castigado. Inclusive o próprio Smetakov vai ser castigado por ele mesmo, né? Entenda aí, por ele mesmo. Porque aí vai ter alucinação agora, sim, a alucinação do Ivan Karamazov, que quando eu estava lendo esse livro, eu estava lembrando de outra alucinação, que é aquela lá do Adrian Leverkuhn, do Dr. Fausto, do Thomas Mann, né, que é o livro que ele escreveu depois do Montanha Mágica e tal. Nesse livro, né, do Thomas Mann, tem essa ideia também do cara estar lá e tem a alucinação com o diabo. Né? Então o diabo é sempre essa imagem alucinatória que tem no cristianismo. O cristianismo, como criou um Deus bom, né, tem um Deus bom, e aí ele precisa criar a imagem do mal. Então, ou seja, é dualismo cristão. Né? Ou seja, você tem a imagem de Deus boa, perfeita, então tem que ter uma sombra de Deus. Então a sombra de Deus é o diabo, que é a imagem do mal. Então aparece aqui, né, com a figura meio europeia, assim, o diabo é meio europeu, né? Aí, para o russo, o diabo é europeu. Então, talvez para o europeu, o diabo é o russo, né? Geralmente, para o europeu, o diabo parece um oriental, né? Então tem um negócio assim, imagens orientalistas do diabo, tá? Pode até chegar se formando na narguilé, né? Então, para o russo aqui, as imagens do tipo assim, aquele diabo que fala francês, sabe, aquele diabo cheio de ironia europeia, né? Não é um cara tradicional russo, entendeu? Não é um cara tradicional russo. Então essa é a alucinação do Ivan Karamazov, né? Ele vai conversar com essa imagem do diabo, que é uma projeção dele, porque assim, o cara não é ateu, então como é que um cara é ateu que acredita no diabo, né? Então já tem essa questão, e o cara é ateu, e no entanto ele acredita no diabo a ponto de alucinar-se, né? Ele alucinar-se vendo o diabo, né? Muito bem, então essa alucinação, ou seja, ela vai ter longos trechos que vai ser justamente a digestão que ele vai fazer daquelas conversas dos Smetakov. Porque o que essa conversa trouxe para ele? A culpa, né? Porque se essa ideia dele, então tudo é permitido, no final, os Smetakov que seguia as ideias dele, porque os Smetakov é meio perturbado, né? O cara é perturbado. Então, entrega uma teoria dessa para um cara perturbado, um psicopata, né? Um cara totalmente sem infância, um cara, né? A gente sente dó dos Smetakov, né? Um cara ali abandonado ali, nunca foi assumido pelo pai, né? Então tem essa ideia. O pai só trata mal os 3 filhos que ele assumiu. Então, ou seja, olha o tratamento que o pai tem com os 3 filhos que ele assumiu. Imagina para o 4º filho que ele jogou lá para, né? Jogou lá para os cantos. Então, é muito dramático. O Dostoiévski consegue ser dramático mesmo, viu, né? Assim, tá, tem umas cargas dramáticas, né? Fica até difícil falar do livro. Mas essas confissões dos Smetakov vão perturbar, ou seja, vão transtornar de culpa a mente do Ivan, a ponto de ele alucinar. Tanto é que o narrador vai falar, olha, né, a gente não sabe explicar o que aconteceu, né, não sou médico, não sou especialista nisso, né, mas vai narrar lá, né, a suposta conversa que o Ivan teve com o diabo. Né, o diabo foi lá conversar com o Ivan lá na casa dele. Então tem essa alucinação que é também a continuação do Inquisitor, que é outra grande, né, um outro grande trecho do livro, que é o Ivan imaginando a história de Jesus voltando à Terra e sendo julgado pelo Inquisitor, né? Então, se Jesus voltar à Terra, ele será julgado pelo sistema religioso que foi montado, né, em nome de Jesus, ou seja, o cristianismo, né? E Jesus não fundou o cristianismo foi fundado depois, né? Igual o budismo foi depois do Buda que alguém foi formando, né? Foi fazendo teorias, foi fazendo dogmas, é o budismo, né? Que a gente sabe quem formou a religião mesmo foi Maomé, né? Mohammed, que fundou o islamismo, né? Então ele mesmo foi lá, né? Teve os primeiros seguidores. Então é diferente a formação religiosa. Então aqui todo o sistema religioso foi fundado em nome de Cristo, né? Essa ideia de que a igreja ortodoxa tem isso. A igreja ortodoxa não aceita que é o bispo de Roma que é o representante de Jesus, né? As várias igrejas ortodoxas seguem Jesus. Então Jesus é que não existe um intermediário de Jesus na Terra, não existe um vicário filii Dei na Terra, né? Então outra diferença entre os romanos e os ortodoxos, né? Porque ambos são católicos, né? O católico romano e o católico ortodoxo, é que os católicos ortodoxos são vários, né? Vários anciãos, vários sábios, né? Vários padres de cada região, Grécia, Constantinopla, né? Antioquia, então são vários, né? Vários locais não tem um bispo de Roma, né? O Pedro, né? Aquele sucessor de Pedro,
né? Então cada um são independentes entre si, com a mesma doutrina, a mesma liturgia, né? Mas são independentes. Enquanto que na católica romana todos seguem Papa, né? Então tem uma figura do Papa lá em Roma, e aí todas as igrejas católicas romanas seguem, né? E aí os ortodoxos não, só Jesus que pode ser a cabeça da igreja, né? Então não tem esse intermediário lá, o Pedro na terra, né? Essas são as diferenças ortodoxas. Mas aqui então, voltando ao grande inquisitor, né, Jesus volta à terra e ele vai ser questionado pelo sistema que está aí em nome dele, né? Então o diabo aqui vai falar assim que o problema humano é que o humano se desificou, né? Deisificou, ou seja, o ser humano se tornou Deus, né? Então o ser humano avançou na ciência, na tecnologia, ficou moderno, e aí agora o ser humano não precisa mais de Deus, né? Então é uma crítica ao humanismo, né? O que é a ideia do humanismo? É uma ideia de que o ser humano é a medida de todas as coisas, né? Então a base é o ser humano, como ele é que é um cristão, né? Nós estamos abordando um ortodoxo cristão, ele vai mostrar, então a culpa, né, é desse iluminismo ocidental que trouxe o homem para o centro da questão e esqueceu Deus. Deus ficou longe, Deus ficou exilado, né? Então o diabo é humanista aqui, né? Então, o diabo é um iluminista, né? Então é um Voltaire. Então esse diabo aqui parece um Voltaire, na verdade, né? É um voltairiano, ou seja, que a ideia de que, né? Muito bem, as cenas finais já é o spoiler, né? Se eu vou falar que a cena final é o julgamento. Muita gente gosta de ler por causa do julgamento. Vários romances norte-americanos e estadunidenses são enormes julgamentos, processos, né? Então o que você vai ter aqui é isso, seja acusação, né? Essa família moderna, os Karamazov, né? Esses arruaceiros. Então vai ter essa acusação, que é clima de tribunal, né? Todo mundo sabe aqui, né? Todo mundo julgando, né? Não julgueis para não ser julgado. Então aqui o júri do julgamento é sempre essa ideia, né? Os humanos gostam de julgar os outros, né? Então aqui essa família Karamazov vai ser colocada, né, assim, na sarjeta, porque todo mundo vai falar mal da família. Nisso, né, o Ivan vai tentar falar, gente, verdadeiro culpado é o Smediakov. Nisso o Smediakov já se puniu, né? Ele se tirou a própria vida, os Smediakov já. Então a tragédia vai assim, galopante, né? A tragédia vai galopante, porque aí não vai ter jeito, né? Toda vez que toda consistência de defender o Dmitry, ele vai ser mais culpado, né? Ou seja, aquele cara é igual o processo do Kafka. Quanto mais o cara tem que se justificar, mais culpado ele fica. E aí ele vai ser condenado, né? E eles no final vão tentar tirar ele evitar que ele vá para a Sibéria. Primeiro porque ele não é culpado, né? Não foi ele que matou o velho lá, por mais que ele desejasse, né? Por isso que o Freud fala do parricídio, né? O Freud adorava esse romance, né? A questão do parricídio, por isso que, mesmo que o Ivan, né, seja culpado, assim, porque a teoria foi dele, mesmo que o Dmitry quisesse a morte do pai, né? Quem realmente fez o ato, né? O ato da morte foi o Smediakov, que é um rejeitado, né? Um bastardo lá da família. Então, aí eles vão tentar livrar, né? Livrar a cara aqui, mas a ideia da história, a história continuaria, porque tem esses núcleos dos meninos aqui, né? Porque aí vai mostrar como é que o Alyosha ia levar a fé para esses meninos, né? Então ele começou a desenvolver esse núcleo das crianças, né? Que tem vários trechos aqui que você vê que é paralelo à história da morte do pai, é paralelo à história do processo, né? Ou seja, o julgamento do Mitya, a condenação. Então você vê que ele tinha planos, né? Ou seja, era possível desenvolver um outro romance a partir desse contato tipo assim, o Alyosha, ele seria esse seminarista que traria a pregação evangélica, a pregação cristã para essas crianças que estavam ali sendo desvirtuadas pelo modernismo, sendo desvirtuadas pelo europeísmo, né? Então essas crianças que já estão querendo ser rebeldes, né? Os meninos de 15 anos já querem ser rebelde, já querem ser ateu, já querem imitar o Ivan Karamazov, né? Assim como o Smediakov queria imitar o Ivan Karamazov. Então seria uma continuação, né? Porque ele tem vários trechos aqui dele com as crianças. Então ele vai desenvolver esse núcleo das crianças, né? E aí em vários pontos ele volta esses mesmos personagens, que aí é o núcleo do Alyosha. Ou seja, Alyosha tentando evangelizar essas crianças, né? O drama da morte do Ilyusha, né? Que é aquele jovem lá que no leito de morte que vai receber os amigos, né? Então, ou seja, é todo um núcleo bem cristão que seria desenvolvido possivelmente no próximo trecho do livro, né? Que aí eu acho que vai acabar essa parte do processo. O Mitya vai sofrer, porque lembra lá do início do livro, o monge falou que, olha, o padre, né, os Zósima, né, falou assim, olha, você é um homem que vai sofrer, né? Por isso que ele mostrou a reverência lá, eu estou reverenciando um homem que vai passar por um sofrimento. Então o Mitya não aceita isso, ou seja, vai ser exilado na Sibéria, assim como o próprio Dostoiévski foi, né? Dostoiévski ele quase foi fuzilado e aí ele foi para a Sibéria, né? Recordação da Casa dos Mortos, do Dostoiévski fala disso. E aí o Mitya, né, vai ter essa esperança de que ele possa ser. E aí o Ivan também, o que vai acontecer com o Ivan?
né? Ivan ficou louco, né? Ivan ficou louco, ele foi tirado, transtornado, né? Então Ivan ficou louco. A única solução para o Ivan seria ele realmente agora encontrar uma mulher que possa, né, acalmar os espíritos, como se diz, né? Então fica essa história. Eu acho que teria muito mais coisa, né, para desenvolver na história. Que ficou bem trágico, né? Acabou trágico, assim, alguma esperança, né? Ou seja, seria um próximo Karamazov 2, né? Que aí sim, eu acho que concentrando no Alyosha você teria a redenção da família, né? O Alyosha é a redenção da família, né? Então a ideia de redenção só vem porque o Alyosha seria esse Karamazov que conseguiu superar a drama dos Karamazov, né? Ok? Então fica aí a minha releitura do Karamazov. Pode ser falado 1000 coisas, né? Mas eu vou dar um monte de spoiler. Não, então não é esse o objetivo. A ideia é discutir o que eu achei da releitura, ok? Então, grato pela atenção e desculpem a minha voz, que está sumindo, a minha voz está sumindo, mas eu recuperarei, ok? Então, obrigado, né, pela atenção e não deixem de compartilhar.